Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesta quarta-feira linda, nos reunindo para podermos somar as nossas vibrações, as nossas energias de paz, de luz, de esperança, porque estamos todos muito precisados, assim como o mundo que a gente habita. Então, neste momento, nós nos reunimos em nome de Jesus, para que a gente possa buscar o equilíbrio, para que a gente possa se conhecer um pouco melhor, para que nós possamos traçar metas, trajetos nesta nossa jornada evolutiva e para que nos sintamos aquecidos por essa bondade, por esse apoio espiritual que temos neste momento de estudo e oração. Sejam bem-vindas as falanges de luz que já começam a atuar em cada um de nós, transmutando os pensamentos e sentimentos negativos em positivos, para que nós possamos sair deste momento, daqui a pouquinho, bem melhores do que quando aqui chegamos. Para que nós possamos sair daqui sentindo um fortalecimento para seguirmos adiante, sempre, desistir jamais. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar os nossos lares, aqueles que residem conosco, e que possamos, assim, nesta linda corrente de orações, orarmos por aqueles que nos são caros, por aqueles que ainda habitam este plano, por aqueles que já partiram, por todos os nossos irmãos que neste momento necessitam de um amparo, de um abraço, de uma prece singela. Seja bem-vindo, você que está conosco e não coloca sua mensagem, mas que nós sabemos da sua presença. Estamos agora com 30 pessoas aqui e vamos também dar as boas-vindas a todos os que deixam as mensagens tão carinhosas no chat. Muito obrigada pelo carinho. Vamos dar uma olhada aqui quem já está no chat ao vivo. O meu coração fica quentinho. Ivani, boa noite. André Drummond, Vera Viana, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Dona Irene, querida, Dona Zélia, Norminha, Tita, Ricardo Grilo, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Marília Fleury, Jacira, Débora, Maurício Duval, Lúcia Fleury, sejam bem-vindos, boa noite. Gessilda, Paulo, Maria de Fátima, Dona Vanúzia, sejam bem-vindas. Obrigada, Dona Vanúzia, boa noite para a senhora também. Marisa Fleury, Dona Marlene Rezende, Bete, seu Catucci, Liliana, Ieda e Silvia. Boa noite para vocês, que alegria estar com todos. E bem-vindo vocês também que estão chegando agora neste momento, né? E a minha gratidão a todos vocês também que assistem o nosso estudo de oração depois, em um outro momento. Que vocês também sejam agraciados pelas bênçãos do Pai. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos ler uma lição deste livro, Caminho, Verdade e Vida. Engraçado, eu achei essa lição de uma profundidade tamanha e vocês vão ver como que fala, assim, o desdobramento. Vocês vão ver as nossas, nós vamos filosofar muito também sobre esse tema. Então vai ser algo gostoso da gente estar conversando, porque também vai nos ajudar. O capítulo 130 deste livro tem o título de Tristeza.
As obras da coleção Fonte Viva, dentre elas Caminho, Verdade e Vida, têm primeiramente uma passagem evangélica. Essa passagem evangélica encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera morte. Achei interessante essa fala de Paulo de Tarso sobre a tristeza. Ele divide a tristeza em tristeza de Deus e tristeza do mundo, né? E nós vamos ver aqui agora as observações de Emmanuel, o mentor, que é o autor espiritual que fala sobre esse tema. Conforme observamos na advertência de Paulo de Tarso, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, de Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é um caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito pouco contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. É muito interessante, né, essa colocação de Paulo de Tarso, onde ele coloca uma tristeza que é construtiva e a outra tristeza que é destrutiva. Então, eu trouxe aqui algumas anotações para a gente refletir, para a gente filosofar sobre este tema. Bom, quem aqui nunca sentiu tristeza? Atire a primeira pedra. Todos nós, em algum momento, e eu diria em muitos momentos, já tivemos tristeza. Nós sentimos tristeza na infância, na adolescência, na vida adulta, na velhice. Nós sentimos tristeza encarnados e desencarnados. Então, é uma emoção básica que pertence também a nós, seres humanos, e que ela é caracterizada pela falta de alegria, pela falta de ânimo, pela falta de disposição e também uma insatisfação. Então, a tristeza, a gente vê como se fosse o antônimo de alegria, né? Quando a gente está lá na primeira série, falava, coloque o antônimo, alegria, tristeza, né? Medo, coragem, né? Claro, escuro, né? Então, todos nós estamos falando deste tema e já sabemos que é algo que não é desconhecido para nós. Acredito eu que hoje, no dia de hoje, dia 13 de abril, muitos de nós experimentamos minutos, horas de tristeza e muitos de nós agora estamos aprendendo a lidar com a tristeza que possa estar no nosso coração. Ficar triste dói? Dói. Né? Ficar triste pode ser amedrontador? Pode. Né? Porque às vezes dói tanto que eu, né, tenho medo de voltar a ficar triste. Ou quando eu fico triste, eu tenho medo de não sair da tristeza, porque é dolorido. Né? Mas às vezes, ficar triste é necessário.
E aí vamos entender isso. Atualmente, na nossa sociedade, parece que ficar triste é cada vez mais difícil e cada vez menos aceito. E existe na nossa sociedade contemporânea um imperativo de felicidade. Ou seja, é obrigação do ser humano estar completamente feliz o tempo todo, né? E toda expressão da tristeza, ela é meio que condenada na nossa sociedade, né? Não está sendo suportado a tristeza. E a gente vê uma tristeza como fraqueza, como drama, às vezes até como covardia. E a tristeza passa a ser uma afronta para o ideal de felicidade que a nossa sociedade impõe como aceitável. Basta a gente olhar as redes sociais. Às vezes, eu fico pensando, porque tem pessoas que eu conheço e que sei dos dramas que a pessoa está passando, e a pessoa fica constantemente postando como se fosse a pessoa mais feliz do mundo naquele momento, né? Então, Instagram, Facebook e tudo mais, ficou um álbum, né, onde só se pode mostrar a alegria. Porque se você começar a mostrar muita tristeza, você é cancelado, né? Eu não estou falando de pessimismo, eu não estou falando de depressão. Eu estou falando de tristeza. Da tristeza. Porque a tristeza também tem uma leveza com ela, né? Ela nos dá uma leveza quando a gente assume que se está triste, né? Então é preciso cuidado com essas mentiras que estão sendo ditas nesse mundo virtual. Absolutamente ninguém sente felicidade o tempo todo. Ninguém. Eu posso não ser uma pessoa triste, e eu não sou. Porque a tristeza, ela não habita o meu ser a maior parte do tempo. Eu sou uma pessoa alegre. Eu, Bia. Mas eu sinto inúmeras tristezas. Eu não estou querendo dizer aqui, né, que a gente precisa de não se importar com a tristeza. Não, não é isso. Mas é assumir que se tem tristezas. Porque isso é importante. Então, tem situações da vida em que estar triste é inevitável. Se eu perco um companheiro, né, se ele morre, se eu tenho pais e mães que estão no sofrimento numa cama no leito de hospital, né? Se eu, de repente, perdi um filho, ou se meu filho vai viajar, eu vou ficar 3 anos sem vê-lo, porque ele vai para a China. Então, a gente sente tristeza, e é normal. É normal quando eu estou torcendo para o Brasil ganhar um jogo, e o Brasil perde de 7-1. Que tristeza que nós sentimos, não é? É normal. Então, é normal ficar triste, e tem situações que é inevitável. Se você está com um ente querido nos seus braços e ele desencarna, não tem como você não sentir tristeza. Você não sente revolta, mas a tristeza vai estar presente. Isso é humano e é normal. Então, nós não podemos lastimar, ignorar ou impedir que a tristeza exista. Mas nós precisamos de ressignificar a existência dela e sabermos que a tristeza é necessária para nós, né? Ela não pode ter o poder de nos controlar, mas nós temos que ter a consciência que ela existe e que ela nos permite inúmeras análises muito interessantes sobre a nossa vida. Bom, se a tristeza aparece na nossa vida, se a gente sente essa tristeza no nosso coração, existe um motivo. Então, a tristeza é um meio de comunicação, porque ela vem nos avisar
que algo aconteceu, que algo me mobilizou, que algo mexeu comigo. Onde tem tristeza, existe um fator, existe um motivo, uma razão que me levou a sentir tristeza. Então, se nós não temos tristeza, nós não ficamos desconfortáveis com ela. Muitas vezes nós não mudamos. É estranho, né? Quando a gente vê um amigo, uma amiga que está num relacionamento abusivo e a pessoa está feliz com o outro que está assim, simplesmente afundando ela, igual um martelo que bate no prego, e a pessoa não se dá conta e não tem tristeza. O que acontece quantas vezes? Viram-se anos e décadas da pessoa naquele relacionamento que ela não enxerga, não sente tristeza e para ela está tudo normal. É estranho, né? A gente acha. Né? Então, a tristeza vem com essa comunicação de alguma coisa. E quando eu fico desconfortável pela presença da tristeza na minha vida, eu elaboro um plano de mudança. Né? Eu mudo os fatores que estão gerando aquela tristeza. Alguns não estão sob o meu controle, mas eu busco uma mudança que esteja nas minhas mãos. Porque se nós estivermos dentro de uma normalidade psicológica, nós não vamos ficar felizes e confortáveis com o excesso de tristeza e com aquela tristeza que não passa. Mas a tristeza vem, nos avisa, a gente acorda e ops, mudança de planos. Então a tristeza foi necessária e foi importante. Pois bem, a tristeza ela pode ser um pedido de socorro para nós mesmos. Um convite para a gente refletir, para a gente parar e pensar. Porque ela chega incomodando, dando uma cutucadinha. E aí, às vezes, é um pedido de socorro do nosso eu para que a gente olhe para dentro de nós. A tristeza, ela pode nos ajudar a entender uma situação da nossa vida e até descobrirmos padrões de comportamentos e sentimentos e reações que a gente não prestava atenção. Porque a gente fala, gente, todas as vezes que eu venho aqui nesse restaurante, eu fico aqui um pouquinho, mas me dá uma tristeza de repente. Aí eu percebo que eu não gosto de lembranças da época da escravidão. E aí eu vejo que a decoração do restaurante é toda coisas assim, de senzala, tal, não sei o quê. Eu falo, eu já sei o que é. É porque eu não gosto desse tema, me deixa triste. Então eu descubro, eu tenho uma opção. Eu vou ressignificar o olhar, eu não volto naquele restaurante. Né? Se eu chego numa loja, eu lembro que tinha uma loja, um shopping aqui, que ela tinha tanta luz, que meu olho ficava doendo quando eu ia lá, e aquele som altíssimo, assim, tudo, dia e noite. Aí eu falei assim, para que eu estou entrando nessa loja? Se eu não gosto dessa claridade, desse barulho, não venho. Então, assim, me dava agonia, sabe? Lá. Então, às vezes, é uma coisa boba, mas às vezes é uma coisa muito importante na nossa vida. Às vezes são assuntos que um amigo sempre puxa, a gente pede para não falar daquilo, insiste, então a gente tem que ter uma outra postura. Né? Para não conversar aquilo que naquele momento a gente não deseja. Bom, então, quando eu olho para a tristeza, eu tenho chance de encontrar respostas para muitas coisas da minha vida. E aí, quando você sente uma tristeza que pode até ser profunda diante do acontecimento. Então, se o meu pai ou minha mãe desencarnou hoje, é direito meu sentir uma tristeza profunda. Isso não me torna depressivo, isso não me torna normal. Pelo contrário, isso me torna uma pessoa que está lidando com as emoções de forma saudável. Isso é vida, é saúde. Né?
A tristeza, então, ela é necessária para a regulação do nosso sistema psíquico. Então, ela está ali ajudando a equilibrar. Assim como uma pessoa que nunca sente dores tem que passar por todos os exames, porque ela não tem sinais, né, de que algo não está bem. Então, uma pessoa que não sente dor não vê que tem uma cárie no dente. De repente, pode perder o dente. Então, a dor é um sinal para nós, né, no nosso corpo físico. A tristeza é um sinal para nós da nossa alma. Então, tentar negar, não vivenciar, esconder a tristeza, ter vergonha, pode ser muito perigoso para a nossa saúde mental. Bom, então o que nós temos que fazer? Que tal reparar no que a tristeza está querendo te dizer? Assim como a dor, o medo, a tristeza também nos ajuda a sobreviver. Guardem isso. A dor, o medo, a tristeza são necessários para a nossa sobrevivência. Bom, a tristeza ela está sempre ligada a uma quebra de expectativas na vida. Eu imaginava isso, não é isso. Eu imaginava aquilo. Sempre tem uma frustração, né, em volta nessa área, né, onde a tristeza está. E aí pode ser uma expectativa em relação a mim, em relação ao outro, em relação ao mundo ou à sociedade, né? Então, a tristeza, ela é um caminho que me ajuda a aceitar novas realidades. Porque se eu me frustro diante de uma expectativa que não vai se cumprir, concordam comigo que eu vou ter que ter uma outra solução, uma outra visão, uma outra realidade? Então, se eu queria muito hoje ir para o Caribe, mas eu fico sabendo que lá vai ter tsunamis, sei lá, vou dar um exemplo bobo. Então, eu vou cancelar minha viagem. Fico triste? Fico. Mas abre as portas para outras realidades. Bom, então agora eu vou viajar aqui para a Argentina, sei lá. Ou eu vou viajar para Paris, sei lá, me invento, né? Uma nova realidade para mim. Bom, então, tem momentos em que a gente não percebe o motivo da tristeza. E a tristeza nos acomete, a gente fala, nossa, hoje eu estou triste, mas sem motivo. Não existe tristeza sem motivo. Existe tristeza que as causas não estão óbvias para quem a sente, né? Então, às vezes, são processos inconscientes que vão acontecendo e que a gente não percebe e a gente experimenta emoções, né? Por exemplo, se eu escuto uma música lá da minha adolescência e me lembro de uma fase, ou até de alguém que já partiu, ou de um namoro que não deu certo, às vezes eu sinto aquela tristeza. Aí eu estou escutando rádio e tal, estou indo para o trabalho, e falo, nossa, me deu tristeza, não sei por quê. Mas foi a música que acionou aquilo, né? Ou às vezes cheiros, né? Nós temos memórias afetivas, olfativas, e a gente às vezes não percebe que o cheiro me deu saudade da minha avó, né? Ou quando eu olho uma rosa, uma camélia, que era a flor predileta dela, eu falo, gente, que saudade da vovó, né? Vem aquela tristeza da saudade, isso é muito bom. E aí a gente conversa com essa saudade e restabelece esse laço novamente, né? Então, os processos inconscientes muitas vezes estão presentes nas tristezas que a gente não sabe explicar de onde que veio e para onde que vai, né? E tem, às vezes, situações em que a gente se sente triste por eventos e momentos que a gente ainda não superou, mas que vão ser superados. Então, se eu sofri um acidente, ou eu passei por uma cirurgia, preciso ficar de repouso durante muito tempo, eu fico triste por não poder ir no aniversário, não poder ir no casamento.
mas é algo que é passageiro. E aí eu vou colocar novas realidades nestes processos que eu estou passando. Nós temos que saber que as nossas dores que levam à tristeza são normais. Eu tenho dores físicas, mas eu tenho dores emocionais também, né? Porque nós temos até feridas emocionais, que se cutuca dói, né? Então, nós sabemos que qualquer ferida, seja ela no corpo físico ou uma ferida emocional, ela leva tempo para cicatrizar. Então, se eu começo a ficar muito triste, ansiando pela cicatrização, eu preciso de conversar com a minha tristeza, porque às vezes ela está impaciente, uma tristeza ansiosa, e aí eu preciso de saber que este tempo ainda não venceu, que tem um tempo aí pela frente, até eu conseguir estar vivenciando a realidade que é o meu desejo. Agora, tem uma psicóloga que ela fez um estudo, né, Maria Rita Kell, que ela apresentou até um trabalho em que ela fala a falta da falta, né? E é uma tristeza sem motivo, a falta da falta. Então, são aquelas pessoas que não têm um objeto de desejo. Então, a pessoa não tem um objetivo e não sente a falta. Ela faz esse estudo comparativo semelhante aos contos de fadas, que tem muito o rei e a princesa, que tem tudo. Não lhes falta nada, mas eles não têm um objetivo diferente de vida. E aí eles entram na tristeza. E às vezes ficam até depressivos, né? É a falta da falta, porque não falta nada. A gente percebe muito isso com criança nas férias, né? Eu lembro que meus filhos pequenos estavam nas férias e assim, tinha bolo, tinha pão de queijo, tinha coleguinha e tal, assim, né? E às vezes chegava e falava assim, mãe, não tem nada para fazer? Mãe, o que tem para fazer agora? Né? E assim, tinha que ter um objetivo diferente, porque angustiava estar tudo bem, não estar faltando nada. A gente vê muito isso em criança, né? A neta pergunta, vó, o que a gente vai fazer? Vó, não estou fazendo nada. Ai, vó, tá muito chato, o que tem que fazer? Precisa de um objetivo diferente, né? Então, a falta da falta é interessante, porque falta um objeto de desejo, né? Então, aquela pessoa que tem tudo o que quer, muitas vezes fica muito monótono. Porque se a gente tem uma prestação, desejo de trocar de carro, tem uma dificuldade, um tempo de espera, eu vou criando objetivos ali, né? Agora, quando eu deixo a minha vida sem falta nenhuma, então isso também provoca tristezas, né? Mas a tristeza sem motivo, então, seria a falta de um apetite pela vida, sabe? Daquela vontade de vivenciar e de estabelecer projetos e rumos e planos e tudo mais, né? Então, o que faz falta é a própria falta. A completude gera, às vezes, um tédio. Então, por isso que é bom a gente ser tão incompleto, né? Porque nós somos incompletos e as nossas vidas incompletas. Então, nós dificilmente padecemos da falta da falta, né? Bom, então, eu preciso, nesse caso, de ver se a minha rotina tem propósitos, né? Eu preciso que as minhas escolhas estejam atreladas aos meus objetivos internos, né? A minha realidade. Então, tudo que a gente faz precisa de um porquê. Porque quando eu não acho os porquês, aí eu fico solto no ar. Ah, eu preciso de economizar. Por quê? Para quê? Né? Ah, eu estou precisando de viajar. Por quê? Para quê? Né?
por aí vai. Então, nós não podemos ficar colecionadores de experiências nulas e monótonas. Porque quando eu fico sempre o mesmo do mesmo, então aquilo fica muito ruim, né? Por isso que a gente não vê o tempo passar, porque muitas vezes nós temos tantas demandas e isso preenche o nosso tempo. Então nós precisamos de ter uma autoanálise muito sincera. O que eu estou perseguindo? O que eu quero da vida? O que me traz alegria? O que me mobiliza as tristezas? Para que a gente possa perceber dentro de nós quais são os movimentos que estão acontecendo. E muitas vezes nós queremos algo, crescemos, mudamos e depois isso perde sentido. E aí é preciso substituir por novos objetivos. Eu não tenho que me colocar aquele mesmo objetivo. Eu lembro que quando eu era criança, foi na época de um carro que a maioria de vocês nem conhece, né? Chamado Corcel. Então, meu pai tinha um Corcel branco. Mas depois surgiu o Corcel 2, que era, nossa, o máximo. Então, o meu desejo naquela época era assim, era trabalhar e ter o meu próprio Corcel 2. Será que quando eu formei na faculdade, será que quando eu comecei a trabalhar, meu desejo era o mesmo? Será que hoje eu gostaria de ter um Corcel 2? Que nada, mudou, né? Então, às vezes, materialmente muda, mas às vezes, emocionalmente, espiritualmente, meus desejos também estão sempre mudando. E é isso que é bom na vida, eu ter novos desejos, novos planos, novos objetivos de vida. Bom, a vida precisa de desafios. E muitas vezes tem muitos pais que tiram os desafios dos filhos achando que vai levar tristeza para o mundo deles. E é exatamente o contrário. Inúmeras vezes, a falta dos desafios novos levam crianças e adolescentes a processos de tristeza que se transformam muitas vezes em processos depressivos. Bom, segundo alguns estudiosos, nós temos alguns estados de tristeza que variam segundo a intensidade. Eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês porque eu achei tão interessante reler e rever esse estudo, porque talvez para mim que sou da área não tenha assim essas novidades, mas, por exemplo, para o engenheiro, uma pessoa que nunca parou para pensar nos desdobramentos dessa filosofia que a gente está tendo aqui sobre tristeza, não é? Mas se tiver muito chato, fale no chat, tá? Bom, então, alguns estados de tristeza que variam segundo a intensidade. Olha para vocês verem que interessante, que parece sinônimo, mas é uma intensidade de tristeza maior ou menor. Eu vou citá-los. Desapontamento. Acontece, né? Eu estou desapontada. Estou ali com aquela tristezinha. Por quê? Porque alguma expectativa minha foi frustrada. Então eu fico desapontada. O desânimo. O desânimo quando eu busco algo e existe uma falha em encontrar esse algo que eu estou buscando, né? O desânimo da crença de que não pode ser encontrado ou não pode ser feito. A perturbação é aquela tristeza que dificulta pensar com clareza. A resignação, também não tem nada para fazer. Eu fico triste porque eu não vejo nada que possa ser feito diante de um problema. Eu fico com aquela resignação triste. A sensação de impotência, de desamparo, quando eu reconheço uma incapacidade de melhorar ou de facilitar alguma situação, né? Não ver saída. A desesperança, que é a falta da esperança, que eu não acho que nada de bom vai acontecer de fato. Uma tribulação, que é uma soma, né, de sofrimentos que provocam a infelicidade.
o desespero, que é a falta de esperança que uma situação que já está ruim possa mudar ou melhorar. Aquele desespero de não conseguir ver saída. O pesar é aquela tristeza após uma perda muito grande. Eu tenho um pesar, a sensação que eu perdi algo, alguém, que vai ficar naquele buraco dentro de mim. A aflição é um sentimento de angústia misturado com tristeza, relacionado, causado por uma perda. E a angústia é uma tristeza e sofrimento intensos. Tudo isso são nuances de tristeza que a gente nem imagina que tenha, né? A gente acha que é só uma tristezinha, mas não, tem todos esses desdobramentos. Bom, diante dessa tristeza que nós podemos sentir, todo sentimento gera uma ação. Então, nós temos comportamentos que são muito improdutivos diante da tristeza que a gente sente. E outros comportamentos que são produtivos. Ou seja, eu posso perder a oportunidade de aprender com a tristeza que eu sinto, ou eu posso aprender muito com ela, né? Os comportamentos improdutivos, que são muito mais infantis, né, do que a gente imagina. Protestar, né? Então, eu vou me opor à perda e vou me queixar, mesmo sabendo que a queixa não vai resolver, né, o que foi perdido. Então, eu protestar, lamentar, me concentrar na perda e fica falando do que perdeu. Já viram que coisa chata isso, né? Quando a gente está assim ou alguém está assim. Ruminar, que é pensar repetitivamente naquela experiência emocional ruim. E sentir vergonha. Então, olha, 4 comportamentos que são improdutivos quando eu estou com tristeza. Protestar, né? Lamentar, ruminar e me envergonhar dessa tristeza. Né? Aí vocês perguntam, Bia, qual a postura, o comportamento produtivo? O principal deles, buscar consolo, apoio ou ajuda dos outros. Então, é muito importante eu saber que para cada tristeza que eu sinto, o que vai gerar um coração quentinho, né? O que vai me tirar da tristeza é quando eu percebo que eu tenho um consolo para esse sofrimento, um apoio e uma ajuda de outros, certo? Então, existe um outro comportamento que às vezes é produtivo, às vezes não, que é o afastar-se. É afastar-se física e mentalmente daquele problema, daquele foco de tristeza, para eu me recuperar, avaliar a situação e reparar ou voltar e mudar aquela realidade. Isso é produtivo. O que é improdutivo? Eu me afastar, fugir e nunca mais olhar para aquilo. Então, é me afastar, assim como eu vou ver uma obra de arte ou um quadro na parede para ver se está torto, eu dou 3 passos para trás, olho e vejo ali o tamanho do quadro, tal, como é que está. Aí eu sei se tem que subir para um lado, para o outro, eu volto, atuo e torno a acertar, a ficar bacana. Mas se eu olhar um problema, me afastar e não voltar, isso é improdutivo. Então, a tristeza requer consolo, apoio, ajuda e esse afastamento para compreender o que aconteceu, para olhar para a situação legal e depois eu voltar com novas propostas, objetivos e realidades. Né? Bom, uma ferramenta poderosa para nos ajudar nos momentos de tristeza é a autocompaixão. O que é eu ter compaixão de alguém? Né? Compaixão é um tipo de amorosidade,
de compreensão, que não busca exigência, que busca compreender o momento, compreender o que o outro está passando, né? Quando eu tenho autocompaixão, é para eu não ficar me cobrando no momento errado, para eu não ser o meu algoz no momento que eu estou sofrendo. É para eu não me punir e não adoecer por não aceitar o fato de estar triste ou tendo tristeza na minha vida. Então, a autocompaixão é eu ter auto-amor, é eu ter uma gentileza para comigo mesmo, é eu me aceitar, me acolher verdadeiramente, né? Me tranquilizar nos momentos difíceis para que eu possa me restabelecer e aí sim eu conseguir sair daquela situação vitoriosa. Então, quando essa tristeza ela dura, né, muito mais tempo, né, e é uma tristeza que não passa, eu preciso de ficar alerta para ver se já não é uma depressão. Depressão e tristeza não são sinônimos. Depressão é um quadro de inúmeros sintomas, em que um dos sintomas é a tristeza que não passa. A tristeza é uma emoção básica que todo ser humano tem, necessária para a vida e que nos ajuda a crescer e amadurecer. Certo? Eu posso ter algumas formas de lidar com a tristeza que vão me ajudar, né? Primeiro, eu preciso de reconhecer que eu estou sentindo tristeza e assumir para mim mesmo. É bem. Isso que você está sentindo é tristeza. Hoje eu estou triste. E buscar a origem, no fato, no acontecimento, ou na minha história pessoal. Porque quando eu detecto a origem, eu posso trabalhar. É igual, por exemplo, você cuidar de uma alergia em suas mãos que estão todas empoladas. Passa o creminho lá, tá ok. Mas se você não saber o que está provocando alergia, você não vai conseguir lidar com isso e vai ferir novamente. Certo? Então a tristeza vem, lembra que eu falei lá no início, como aprendizado, como instrumento de sabedoria, de evolução emocional, crescimento emocional e evolução espiritual. Bom, se eu dei o nome para minha emoção, sim, eu estou tendo tristeza, eu me permitir sentir e identificar o que eu desejo fazer com essa tristeza e o que ela está me levando a fazer. Que pensamentos que ela promove em mim, para que eu possa me analisar, aceitar alguns e não aceitar outros. Eu estou muito triste porque uma colega do trabalho, ela foi muito grosseira comigo e me caluniou sobre um processo lá no trabalho que eu não tinha nada a ver com isso, me deu tristeza. Então, você já identificou que está triste, já identificou o fato e a emoção. Aí, o que você vai fazer? Você precisa de fazer algo, né? O que você vai fazer a respeito? Sim, é normal, eu estou triste, qualquer pessoa caluniada fica triste, mas eu não posso fugir disso. Eu preciso de trabalhar isso, para que eu não me afunde em um sentimento de menos-valia e tudo mais. Eu vou trabalhar isso, né? Então, eu preciso de buscar alguma ação, alguma atividade que ressignifique esse momento passado e possa trabalhar esse momento de uma forma diferente. Ou eu vou até a colega conversar, falar, fulano, não gostei, sabe? Eu não tenho nada a ver com aquilo, deixa eu te mostrar aqui, tarará, né? Alguma coisa eu vou fazer, certo?
Se eu estou triste porque meu namorado gritou comigo, eu preciso de ressignificar e de trabalhar isso, para que ele possa mudar o comportamento dele, sim, né? Porque não é aceitável para mim, para que eu possa mudar a minha relação e como eu estou lidando com isso, e assim a gente ter a chance de reparar esses erros e continuar esse namoro. Ou eu perceber que não vai mudar e decidir não namorar mais. Eu tenho que olhar para a tristeza e ressignificar aquilo que está me deixando triste. Porque o que eu não posso é permanecer na tristeza, na acomodação de achar que eu nasci para ser infeliz. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ou achar que eu não dou sorte com o namoro porque eu só pego pessoas que não me respeitam. Ou eu não consigo amizade porque eu sempre estou rodeado de pessoas falsas. Então eu preciso de sair desses parâmetros, desses padrões. E a tristeza me ajuda a perceber que permanecer na tristeza não, é hora de mudar, de ter outros focos, né? Então, como eu falei para vocês, a depressão é diferente da tristeza e a depressão vem acompanhada de inúmeros outros sintomas que a gente não tem quando a gente está triste, né? Bom, estar em psicoterapia ajuda, sim, a aprender a lidar com a tristeza e não se desesperar com as tristezas, né? Porque um terapeuta, um psicólogo, ele vai ajudar você a compreender esses processos se você não está conseguindo compreender, né? Então, é muito importante a avaliação, porque aquele psicólogo pode perceber que o que você acha que é tristeza talvez seja depressão. E aí precisa do medicamento, né? De todo um tratamento. Por isso que é importante, quando eu não estou conseguindo sair da tristeza, avaliar. Não é normal estar sempre triste, tá? E não é normal você se acostumar com isso. É normal sentir tristeza. Todos os dias eu posso ficar triste por algo, mas eu vou resolver aquilo que causou a tristeza e vou agir de forma diferente e ressignificar a minha vida, a minha rotina, as minhas amizades, o meu aprendizado, tudo, né? Porque eu não estou sem ânimo para viver. Eu só estou triste com um acontecimento. Entende a diferença? Né? Bom, e quando eu tenho depressão, eu preciso de tratar com psicólogo, com psiquiatra, com atividade física, com tratamento físico e espiritual, com tudo aquilo que eu tiver direito para poder ficar bem, né? Mas todos nós temos direito à tristeza. Todos nós temos momentos muito felizes e temos o direito à alegria também. Mas os momentos tristes acompanham a nossa vida. Mas muitas vezes foram aqueles momentos que eu mais dei um salto de crescimento na minha evolução. Que mais eu falei, não, agora basta, chega, eu não quero isso mais. E eu me olhei e tive uma autocompaixão. E tive um toque na minha autoestima e mudei. Muitas vezes é a partir da doença, da dor e da tristeza, do medo, que eu vou mudar, que eu vou sobreviver e mudar por completo a minha realidade, a minha vida. Então, nós precisamos de nos respeitar, respeitar a nossa história, respeitar as nossas cicatrizes físicas e emocionais. Nós precisamos de respeitar a nossa vida, que está sendo vivida do jeito que a gente está dando conta. E aí, nós precisamos de ser francos conosco, de assumirmos, estou triste por isso, e de mudar este padrão. E sim, podemos ser felizes com tristeza? Claro. Nós somos felizes e de vez em quando sentimos raiva, de vez em quando vem o medo, de vez em quando uma tristeza. Mas vem a alegria, vem a esperança, vem a fé.
vem a amizade, vem o amor, vem a paixão. A vida é isso, é movimento, é de tudo um pouquinho, né? É um caleidoscópio de cores. E isso é a maravilhosa vontade de viver e de conhecer e de compartilhar tudo que a gente ama. Bom, então é importante que o nosso sorriso seja verdadeiro, porque os sorrisos falsos, né? Os falsos sorrisos alegres das redes sociais, isso não é felicidade, isso é ostentação de mentira. Ah, mas todo sorriso de rede social é falso? Não. Mas às vezes a gente sabe direitinho, né? Como que o outro está se esforçando para poder colocar uma máscara e fingir que não fica triste, fingir que não tem aperto financeiro, fingir que não foi rejeitado, né? Fingir que não deu conta de algo, fingir que tem medo de algo. Não, essa vida de fingimento não deve ser a nossa. A gente precisa de ser muito franco com a gente e com os outros. A franqueza delicada. Não é aquela franqueza de pegar uma água fervendo e jogar na plantinha. Ah, eu sou franco. Não. Isso é educação. Mas é a franqueza da gente saber quem a gente é e como a gente verdadeiramente está. É claro que tem dia que eu estou triste. Eu não vou chegar para minha mãe e falar, mãe, hoje eu estou tão triste. Não sei. Não, para quê? Minha mãe que é velhinha, tá, gente? 85 anos. Não. Mas eu posso falar e dividir isso com uma amiga. Nossa, hoje eu estou triste. O que foi? Eu converso e tal, né? Então, às vezes, eu protejo alguém e não falo da minha tristeza. Mas aí eu falo para o outro. E às vezes eu vou falar isso na terapia. E é normal, é natural. Não vamos nos esquecer disso, não. Tá? Então, gente, Emmanuel aqui nesse livro, ele fala sobre essas palavras de Paulo de Tarso que eu achei maravilhoso. Que temos a tristeza segundo Deus, que soluciona os problemas atinentes à vida verdadeira. É essa tristeza que eu estou falando que ela é necessária para a nossa evolução. E a tristeza segundo a terra é o caminho para a morte. Mas a morte não é a morte do corpo físico que Paulo está falando. É a estagnação, é o medo de viver, é o não crescer, o não evoluir, é um desvio dos sentimentos. Então, a tristeza dos homens, né, da terra, é a tristeza ligada principalmente a tudo aquilo que vai deixar de existir quando a gente mudar de plano, quando a gente for viver a verdadeira vida. É a tristeza ligada à matéria, a esses objetivos que não são profundos, né? Agora, a tristeza que vem da parte de Deus, ela gera um arrependimento para a salvação. O que significa isso? Exatamente o que eu falei para vocês. Eu vou mudar, né, o padrão de vida. Eu vou mudar meu padrão de sentimento. Eu vou crescer, eu vou amadurecer. Agora, quando eu fico ligado com coisas supérfluas e mesquinhas, essa é a tristeza do homem, que nos leva para o aniquilamento dos verdadeiros valores, né? Então, é aquela pessoa que se deprime porque não tem muitos likes na rede social, né? Que depende da aprovação do outro, numa baixa estima terrível, porque quem tem uma boa autoestima não precisa dessa aprovação, né? Está feliz e vai levando a vida. Então, eu trouxe essa reflexão aqui hoje para que a gente possa lembrar desses ensinamentos. Paulo de Tarso fala, e Emmanuel fala aqui, que a tristeza do mundo prende o espírito a uma teia de reencarnações corretivas e perigosas. Por que perigosas? Porque são difíceis e às vezes a gente tende a desistir. Essa é a tristeza do mundo. O mundo do eu tenho, o mundo do material, né? Agora, quando ele fala da tristeza de Deus, né? Ele fala que
nós estamos com esforços benditos para as novas edificações do destino, ou seja, é a reconstrução do meu eu, a reconstrução do mundo que eu vivo, das relações que eu estou tendo com as demais pessoas. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo de vocês gravarem que a tristeza é importante na nossa vida. Não para nos afundar, mas para nos levantar, nos alçar a voos de verdadeira liberdade. E nós vamos agora fazer a nossa prece final. Pai amado, nós estamos neste momento te agradecendo por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, em nome de Jesus. Agradecemos por todos nós que estamos aqui conectados, termos recebido esses tratamentos, essas bênçãos do alto. E pedimos neste momento para que a espiritualidade possa atuar sobre cada um de nós, nos auxiliando a transmutar pensamentos e sentimentos negativos em positivos. Que nós possamos, neste momento, sentir essas bênçãos em forma de luz que vem lá do alto, nos envolvendo. Uma luz azul, tênue, calmante, que vai nos auxiliando para que a gente possa entrar no equilíbrio profundo, na aceitação, para que nós possamos receber as energias que vão transmutar as nossas tristezas, as nossas raivas, os nossos medos e dores em sentimentos de confiança, de alegria, de coragem. Que todos os nossos lares sejam abençoados, assim como os nossos locais de trabalho, os nossos meios de transporte, os locais que estudamos. Que sejam abençoados todos os nossos amigos, familiares, encarnados e desencarnados. Que onde houver uma só alma que necessite da luz, que necessite do pão material e do pão espiritual, que necessite dos medicamentos para o corpo e para o espírito, que sejam atendidos pelo nosso Pai Deus, para que possamos, juntos, em gratidão a este momento, em gratidão à nossa vida, podemos fazer o nosso melhor em prol da verdadeira felicidade, que não nos cobra perfeição, mas aceitação e amor por nós e por todos que nos cercam. Pai bendito, ilumina a nossa noite, o nosso ser, e permita que tenhamos uma noite de descanso, que possamos refletir sobre a lição de hoje, que nos toca profundamente, que amanhã seja um lindo e novo dia. E diante dessa reflexão, que possamos sim encontrar com as nossas tristezas, dialogar com elas, cuidar delas e transformá-las em força, sabedoria e felicidade. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai querido. E com esta prece,
nós finalizamos o momento de estudo e oração dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Santíssima. Que assim seja. Amigos, uma boa noite para todos vocês. Que vocês tenham amanhã uma linda quinta-feira. Sexta-feira, a Sexta-feira Santa, nós teremos o nosso estudo de oração às 18 horas. Aquele momento deste dia em que nós, com muita gratidão, com muito amor, vamos lembrar da passagem de Jesus aqui na Terra. Então, sexta-feira, às 18 horas, eu convido você a estar aqui comigo, para que a gente possa orar por este mundo que está tão necessitado de amor e de paz. Até sexta, se Deus quiser, e Ele há de querer. O meu abraço de gratidão, o meu abraço amoroso. Fiquemos com Deus. Uma boa noite para todos nós.